Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Para quem não me conhece, sou o Lucas Ure. Sejam bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. A gente sempre está falando sobre a palavra de Deus, estudos bíblicos, devocionais, algumas séries, reviews de livros e de Bíblias, tudo isso para auxiliar na profundidade do seu aprendizado das Escrituras. Então, eu vou te aconselhar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos e também maratonar os vídeos que a gente já tem no canal. Seja a época que você está vendo esse vídeo aqui, maratone tudo aquilo que a gente já postou. Tem bastante coisa, bastante conteúdo que eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. E ó, aqui na descrição também sempre deixo alguma indicação de livro ou Bíblia que eu esteja lendo ou as Bíblias que eu uso. Sempre todas as Bíblias que eu uso tá aqui na descrição. Então você entra lá e pode adquirir a sua. Também me segue no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. Instagram eu sempre estou atualizando ali o dia a dia, mostrando o dia a dia da igreja, da família, compartilhando muitas coisas ali em sites rápidos no dia a dia. Também vai ser importante você me seguir lá pelo Instagram. Estamos na série de obediência. Hoje é o terceiro episódio dessa série. A gente vai falar sobre Abraão e a sua obediência radical. A gente, com Abraão, poderia falar de diversas coisas dentro desse assunto de obediência. Por exemplo, o próprio chamamento de Abraão é, precisou de obediência dele para que ele pudesse viver tudo aquilo que ele viveu. Mas tem um ponto-chave, um ponto crucial da história de Abraão, que é justamente aquilo que eu quero falar nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você nesse vídeo de hoje. Quero ser bem preciso, bem sucinto, direto ao ponto. Nós vamos para o texto de Gênesis 22, que é justamente o texto que Deus pede a Abraão, o seu filho Isaque, em sacrifício. Deus pede a Abraão Isaac, que era o filho da promessa. Então já sabe, nosso padrão aqui, você pega a sua Bíblia, seu papel e caneta e já anota tudo aquilo que Deus vai falar com a gente através desse texto. Abre a sua Bíblia em Gênesis 22. A gente vai ler a partir do verso 1 e vamos até o verso 18. O texto bíblico vai dizer assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como um holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu.
No final desse vídeo, eu vou te dar 4 ensinamentos que eu aprendi a respeito de obediência nesse texto. Mas antes, a gente precisa gerar esse caminho e expor um pouco esse texto. O texto vai começar bem no início com um chamamento. Deus chama Abraão e fala para ele sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem ele tanto amava. Isso é uma referência basicamente direta ao Evangelho, a Jesus Cristo. Deus, na figura de Pai, pegou o seu filho, o seu único filho, o filho unigênito, como diz João 3,16, a quem ele tanto ama, Jesus Cristo, e entregou e sacrificou o seu filho. Então, já no início desse texto, existe uma referência, um apontamento profético que anuncia o evangelho de Jesus Cristo. Deus entregando o seu filho, o Pai entregando o seu filho em sacrifício em favor de outra pessoa, sabe? Abraão, ele entrega o seu filho não em favor próprio, mas em favor de outro. Da mesma forma que Deus entrega Jesus, o seu filho, em favor de outros. E esses outros são exatamente nós. Estamos aqui, eu e você. Uma coisa que me chama atenção nesse texto também é que logo nos versículos 3 e 4 a Bíblia vai dizer que Abraão levantou, preparou seu jumento, pegou lenha, pegou os utensílios e partiu para onde Deus havia indicado para ele. Pegou seus servos e também pegou seu filho. Isso mostra para a gente uma prontidão em obedecer. Abraão ele não ficou remoendo ou pensando se ia ou não obedecer à direção que Deus havia dado. Abraão ouviu a Deus, pegou e já foi obedecer. Então, isso é uma prontidão na obediência, é uma obediência imediata de Abraão. Outra coisa também muito interessante, eu quero ler um outro texto com você, que no versículo 5 Abraão fala: Ó, eu vou subir, os servos fiquem aqui, eu vou subir com Isaac, e logo depois de nós adorarmos, nós voltaremos. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículos 17 a 19, vai dizer: Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar dos mortos, né, Isaac, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então aqui, cara, é algo impressionante. Abraão creu, ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaac. A obediência dele foi tão em prontidão, foi tão assim genuína, que ele tinha fé de que Deus ressuscitaria Isaac. Por quê? Se Deus falou para ele que a descendência dele, a promessa de Deus se cumpriria através de Isaac, não fazia muito sentido sacrificar Isaac. Mas a obediência nem sempre vai fazer sentido. A obediência, na verdade, ela só precisa ser executada. As missões e as direções de Deus, elas precisam ser cumpridas, exercidas, executadas, obedecidas, mesmo que não faça sentido. Lá nos versículos 6 a 8 vai ter mais uma referência a Jesus, por exemplo, a fala que Isaac levou consigo as madeiras, a lenha para o holocausto, referenciando, apontando mais uma vez a Cristo já na sua crucificação, que levou a sua cruz de madeira em seus ombros. Cara, esse texto aqui, ele aponta muito para Jesus, para o Evangelho, para tudo aquilo que seria realidade com Deus encarnado, com o Filho de Deus como homem. E no versículo 9, vai ter um ponto muito interessante aqui, que está escrito: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Altares, nesse período, eram construídos em adoração. Por quê? Geralmente os altares eram construídos em adoração porque Deus se manifestava num lugar específico e aí por isso era levantado um altar em adoração a Deus. Quando Abraão ele levanta um altar ao Senhor naquela situação de sacrifício do seu próprio filho, ele está falando: olha, eu estou adorando a Deus. E nesse ato de obediência e adoração,
Deus vai se manifestar nesse lugar. Então, a obediência, ela gera a manifestação de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, aquilo que Deus liberou a nosso respeito, as direções que Ele nos deu, cara, Deus se manifesta no nosso meio. E aí a gente chega no ponto. Abraão, ele vai às vias de fato. Abraão, ele tem ali uma obediência radical. Ele amarra Isaac, ele coloca ele sobre o altar. E Abraão vai consumar a direção que Deus havia dado a ele. Só que aí o anjo do Senhor chama Abraão e fala: Abraão, não precisa. Agora eu sei que você teme a Deus. Então a obediência a Deus é temor a Deus. Deus recebe a obediência como reverência. Deus recebe a obediência como amor a Ele, como temor a Ele. Então Abraão ele tem uma obediência radical, mas no momento em que ele ia consumar aquilo, o anjo do Senhor aparece e fala: Abraão, não precisa. Deus já entendeu aonde está o seu coração. É por isso que Deus põe Abraão à prova. Deus nunca quis Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Pastor Hernandes Dias Lopes fala uma coisa que, assim, para mim é sensacional. Muito mais do que buscarmos as bênçãos de Deus, nós devemos buscar Deus das bênçãos. Nesse caso aqui, muito mais do que querer ter as promessas de Deus, é querer servir, amar e obedecer o Deus das promessas. A obediência de Abraão gera provisão divina, porque Deus proveu um animal substituto para o holocausto, um animal substituto para o sacrifício, da mesma forma que Jesus foi o nosso substituto. Eu tento focar na obediência, mas esse texto é extremamente profético. Esse texto revela o evangelho, Deus entregando seu único filho, o filho que ele tanto amava, em nosso favor, como substituto, como sacrifício. O próprio filho carregou em seus ombros o instrumento que seria da sua morte. Como Isaac carregou a lenha, Cristo carregou a cruz. Então, Abraão obedeceu e ele gerou, ele desbloqueou uma provisão divina. E, cara, uma coisa que esse texto aqui, já caminhando para o final, me deixa assim muito maravilhado, é que depois que o anjo fala com Abraão e o carneiro ali, ele é provido por sacrifício, o texto vai dizer: Abraão, agora que você obedeceu, eu confirmo. Deus fala: eu confirmo as minhas promessas. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Gente, uma coisa que eu quero que vocês aprendam, escrevam aqui nos comentários. A bênção de Deus está no lugar da obediência. Aonde existe obediência à palavra de Deus, as bênçãos dele são desbloqueadas, são liberadas, são manifestadas na nossa vida. E agora, para a gente encerrar, eu quero te falar 4 pontos, 4 ensinamentos que esse texto traz para a minha vida e eu quero trazer para a sua. A primeira, a gente já falou um pouco, é que a obediência ela precisa ser em prontidão, a obediência precisa ser imediata. O segundo ponto é que nós devemos ter disposição em obedecer. Abraão, além de ter obedecido imediatamente, ele teve disposição de obedecer uma ordem, um direcionamento que era difícil de ser cumprido. Era uma entrega muito grande, mas ele teve disposição em obedecer. Terceiro ponto, nós precisamos ter fé para obedecer. Por quê? Quando Deus fala para nós obedecermos algo que aparentemente não faz sentido para nós, nós precisamos ter fé de que Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, ele tem toda a sabedoria e ele não está olhando com os olhos naturais, ele está olhando com olhos espirituais de cima, olhando toda a história. Ele é o autor e consumador da vida, ele é autor e consumador da fé. Então nós precisamos ter fé naquilo que Deus diz e fé para obedecê-lo de maneira radical. E o quarto e último ponto, para mim, assim, essa verdade, essa palavra, é, quando entrou na minha vida, a primeira vez que Deus falou isso comigo, fez toda a diferença. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus para ter um filho, que através daquele filho ele ganharia uma descendência. O filho, Isaac, ele foi um milagre, porque a mulher de Abraão não poderia ter filho, era estéril, eles já tinham passado da idade de ter filho, já eram idosos, já eram velhos. Então,
Abraão, ele teve fé para receber o filho. Mas uma coisa que eu quero compartilhar com você, e é o último ponto desse vídeo. Quem tem fé para receber, também precisa ter fé para entregar. Cara, isso é muito poderoso, porque muitas vezes a gente pede coisas a Deus, ou a gente se apropria de fato em fé das realidades, das promessas que Deus tem a nosso respeito, que Ele diz a nosso respeito, que a palavra diz a nosso respeito. Mas quando Deus pede de nós entregar a nossa vida, o nosso coração, muitas vezes a gente foge. E Abraão, ele não fugiu, ele foi teve prontidão para obedecer, ele teve disposição para obedecer, ele teve fé para obedecer, mas principalmente, Abraão teve fé para entregar. Eu quero te desafiar que naquelas coisas que Deus já te prometeu, mas Ele está te pedindo sacrifício, Ele está te pedindo renúncias. Você não vai ter só apenas fé para crer e receber aquilo que Deus liberou a seu respeito, mas você vai ter fé para entregar tudo aquilo que ele pediu, renunciar a tudo aquilo que ele pediu, porque Deus não está afim, não está. O foco de Deus não é que você entregue algo que ele precise, na verdade, Deus precisa do seu coração e da sua obediência. Amém, meu irmão? Se esse vídeo te abençoou, comenta aqui, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para o máximo de pessoas possíveis. Manda para sua família, para os seus amigos, para, enfim, para todo mundo que você quiser. Não deixe essa mensagem parar aqui. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos para cima e é só o começo.